Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso Saúde Mental. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal de YouTube. Nós preparamos este curso com muito carinho para vocês. Ele será dividido em 8 módulos. O primeiro módulo é a parte introdutória e os demais módulos serão aulas onde nós iremos abordar alguns tipos de transtornos mentais e a síndrome de burnout. Na parte introdutória, nós iremos abordar a questão das emoções e sentimentos. Nas demais aulas, iremos tratar sobre ansiedade, depressão, insônia, síndrome do pânico, TDAH, TOC e a síndrome do burnout. Então sejam bem-vindos. Estamos utilizando referenciais teóricos da PNL, da neurociência, psiquiatria e psicologia. Formatamos este curso com muito carinho para vocês. Vamos agora falar sobre a questão do conceito de saúde que a OMS trata. Quando nós falamos sobre saúde na sua integralidade, nós temos que enfocar os aspectos da saúde mental, da saúde física e da saúde social. Então, tratar a nossa mente é fundamental. Quando nós falamos em mente, nós estamos falando em cérebro, pensamentos, emoções e sentimentos. Ou seja, a mente reproduz um conjunto de pensamentos, sentimentos e emoções que nós vivenciamos diariamente. É possível deixar de pensar? Não. É possível deixar de sentir emoções? Não. É possível deixar de ter sentimentos? Também não. A questão é como nós interpretamos nossas emoções, nossos pensamentos e nossos sentimentos. Vamos apresentar agora o slide número 1. Nesse slide, nós iremos falar sobre a formação das emoções básicas. Quando falamos em emoções, estamos falando especificamente de um conjunto de respostas químicas que tem como base as memórias emocionais construídas a partir do surgimento de caminhos neurais, basicamente gerados quando o bebê ainda está no útero. Por mais incrível que pareça, é exatamente isso que acontece. Durante a vida intrauterina, os bebês sentem as emoções e sentimentos de seus pais, especialmente da mãe, que é a responsável por toda a gestação. A partir disso, esse bebê, mesmo sem entender e de forma totalmente inconsciente, acaba iniciando um processo de significação de todas estas emoções que estão sendo compartilhadas ali. Assim conseguimos entender que quando nasce, a criança já traz uma carga emocional consigo, que são justamente as emoções básicas. Mas é somente ao longo da vida, ou seja, a partir das experiências que tem, que ela vai desenvolver suas próprias maneiras de lidar e interagir com tais emoções. É importante conhecer as próprias emoções? Claro que sim. Independentemente de sua idade, do jeito de ser ou enxergar o mundo, é importante saber que todas as pessoas sentirão emoções básicas no decorrer de suas vidas. Isso acontece porque cada uma delas manifesta exatamente como estamos nos sentindo no momento, tornando-se guias de aprendizagem e autoconhecimento para o desenvolvimento individual. Observa-se com isso o quanto que é importante nós sabermos identificar quais são as nossas emoções
quais são os nossos sentimentos, quais são os nossos pensamentos no nosso cotidiano. O conjunto de memórias e crenças impactam diretamente nas nossas emoções. Ao lembrarmos de fatos, situações que foram relevantes na nossa vida, isso terá também a carga emocional equivalente. Ao nível de importância que nós demos a essas lembranças, a esses fatos que foram significativos em nossa vida. As nossas emoções, elas são automáticas. Elas são provocadas por estímulos, que sejam externos ou internos. Estímulos internos são os nossos pensamentos, as nossas ideias. Estímulos externos são os fatos, acontecimentos e pessoas que nós convivemos no nosso dia a dia. Então, as nossas emoções são inconscientes, elas não são verdadeiramente percebidas por nós, porque elas estão abaixo da nossa linha de percepção, mas elas são automáticas. Quando nós começamos a visualizá-las, percebê-las, começamos a desenvolver um controle sobre essas emoções. Deixamos de sentir emoções? Não, mas começamos a gerenciá-las, a exercer um domínio, um controle sobre essas emoções. E isso traz uma mudança significativa nas nossas vidas. Já não somos dominados pelas emoções, exercemos o gerenciamento dessas emoções. É possível que uma emoção não se torne um sentimento, que ela permaneça oculta, abaixo da nossa linha de percepção. O sentimento, ele é mais complexo do que a emoção, porque nós temos consciência deste sentimento. O sentimento é a interpretação da emoção. Quando nós interpretamos a emoção, nós racionalizamos essa emoção e ela se transforma em sentimento. O sentimento vai envolver a própria percepção que você tem de si mesma. É a sua identidade, a sua personalidade. O sentimento envolve um conjunto de memórias, de ideias e planejamento que você tem, inclusive do próprio futuro. Agora nós vamos apresentar o slide número 6. As emoções e sentimentos vão compor o sistema afetivo como um todo. Nós temos sentimentos e emoções porque compreendemos umas coisas, mas não compreendemos outras. Se nós compreendêssemos tudo, também não teríamos emoções. As emoções estão intimamente ligadas ao desconhecido, ao duvidoso, ao ambíguo e ao incerto. Esses referenciais sobre emoções e sentimentos nós utilizamos da neurociência, através de um dos maiores neurocientistas da atualidade, Antônio Damasio. E agora vamos falar sobre sofrimento emocional. Quem de nós não vivencia sofrimentos emocionais? Sofrimentos emocionais fazem parte da humanidade, de sermos seres humanos. Esses sofrimentos emocionais implicam em dores existenciais, em perdas, em conflitos familiares, interpessoais, muitas vezes em dores físicas e dores mentais. Então, o sofrimento emocional decorrente dos nossos conflitos existenciais, conflitos emocionais, são dores intensas que nós precisamos enfrentá-las no dia a dia. Então, o conjunto de sofrimentos que nós vivenciamos
em situações caóticas, em situações de perdas profundas, perdas que se traduzem em processos de luto, perdas materiais, perdas financeiras, perdas na área da saúde, perdas na área dos relacionamentos afetivos, tudo isso nos impacta profundamente. Isso é o sofrimento emocional. E no sofrimento emocional, a dor da tristeza é muito grande e poderá resultar na intensificação de traumas, na intensificação do medo da nossa própria vida. Crise existencial é um sentimento, um episódio marcado por dúvidas e incertezas diversas. Nas crises existenciais, nós duvidamos das nossas próprias crenças, dos nossos valores, dos nossos referenciais, da nossa visão de mundo. Colocamos em xeque o conjunto de visão de mundo, de percepções, de memórias e crenças, valores e significados que nós tivemos até então. Essas crises existenciais têm um lado positivo, porque nós começamos a questionar crenças que antes eram inquestionáveis, eram verdades absolutas na nossa vida. Nós começamos a duvidar dos nossos próprios referenciais. Então, na dúvida, no questionamento, poderemos encontrar novas crenças, novos referenciais, novos valores. Por isso que é importante duvidar, criticar. Porque na dúvida, na crítica, nós questionamos aquilo que anteriormente, nos parecia ser uma verdade inquestionável. Então é possível você superar uma crise existencial quando você tem a coragem de enfrentar os seus próprios dogmas, as suas próprias verdades, que antes eram imutáveis. Vamos apresentar a vocês a questão das emoções positivas. As nossas emoções positivas são aquelas que geram bem-estar, são agradáveis, são confortáveis, são consideradas benéficas para a nossa saúde mental, física e social. Então, essas emoções positivas, tais como motivação, alegria, felicidade, bom ânimo e tantas outras, elas geram uma sensação de bem-estar na nossa vida. Todos nós poderemos ter emoções positivas e deveremos cultivá-las na nossa própria vida. Vamos apresentar agora o slide número 10 da nossa apostila. Inteligência emocional é a capacidade de ter as emoções atuando a seu favor e não contra você. Raiva, tristeza, medo não são emoções negativas. A natureza as criou para te ajudar a levar a vida adiante. Tem emoções a seu favor. A raiva tem a função de avisar que alguém te desrespeitou, invadindo o teu espaço. Precisamos colocar limites. Ela te protege. A diferença é o que você faz. O que te protege é o teu posicionamento. Cuidado para não intensificar a raiva, transformando-a numa emoção constante na sua vida. O medo é uma emoção importante. Uma criança não tem medo suficiente, por isso ela precisa de um adulto. Pessoas que têm muito medo acumulado têm carga emocional não resolvida. São traumas não resolvidos. Sentimentos de humilhação, vergonha se tornam pessoas inseguras. A base da insegurança é o medo. A base da timidez é a vergonha, o medo da humilhação. E a tristeza? É uma emoção básica do ser humano. É uma emoção positiva.
avisa quando existe perda, é a emoção da perda. Pessoas com depressão têm acúmulo de perdas não resolvidas. Aquilo que você ama e se perde pode fazer com que você se torne uma pessoa triste. Ela gera problemas quando tem acúmulos emocionais, quando você perde pessoas e não aceita essa perda. Então veja que nós temos 5 emoções básicas na vida, segundo o psicólogo Eric Berne. Quais seriam essas emoções básicas? A tristeza, a alegria, a raiva, o medo, o afeto. São emoções básicas que possibilitam a nossa sobrevivência. A priori nem são positivas nem negativas. Elas são a sustentação da sua vida. Com o desenvolver da nossa trajetória de vida, essas emoções básicas muitas vezes se tornam diárias, sistemáticas, e aqui começamos a enquadrá-las como positivas ou negativas. Vamos agora para o slide número 11. A mágoa é uma raiva que perde força e vira sentimento. O que seria mágoa? Mistura de raiva mais tristeza. Ciúmes, medo da perda, mais raiva de perder, mais tristeza. Quando as emoções estão em excesso, é baixa inteligência emocional. Diante de um evento pequeno, tem uma resposta desproporcional. A base da insegurança é o medo. A base da timidez é a vergonha, o medo de humilhação. Reprogramação mental. A mente mente, com base em realidades instaladas anteriormente. Compreensões mantidas. A felicidade é consequência do mundo interior que você vive. Ou você tem uma programação de mundo positiva ou negativa. Cultive bons pensamentos, positividade. Agradeça por tudo e todos à sua volta. O que eu preciso aprender? O que preciso me desenvolver? É um segredo mestre para a vida. Como você cria o entusiasmo? Agradeça pelo presente, abrace as dificuldades e crie uma visão otimista do futuro. Com isso, nós entenderemos que a reprogramação mental é a oportunidade que você tem, utilizando técnicas especializadas, para reprogramar a sua mente, criando novos hábitos. Na criação de novos hábitos, você dará a oportunidade de sua mente se reprogramar a nível de novas ideias, de novos sentimentos, de novas emoções. Então, reprogramação mental é possível. A PNL utiliza algumas técnicas para a reprogramação mental, assim como outras ciências. Então, na reprogramação mental, eu agora observo as minhas emoções de conotação negativa, emoções que estão impactando negativamente a qualidade da minha própria vida, e vou ressignificá-las. Vou ressignificar o conjunto de memórias, de crenças, valores e significados, porque eu não desejo mais ser refém dos meus pensamentos. Eu não desejo mais ser refém das minhas emoções e sentimentos, da minha própria mente. Eu preciso agora ressignificar, reprogramar mentalmente a minha mente. Vou projetar bons pensamentos. Vou agora fazer afirmações positivas. Ao invés de dizer não consigo, vou dizer eu consigo. Eu consigo, eu realizo, eu concretizo. Sou uma pessoa valorosa, tenho um valor próprio. E assim nós estaremos ressignificando a nossa própria mente. Muita paz.
Música